Bom, gente, acabou agora a coletiva de imprensa da Gramado Tour. Estou aqui com o diretor de eventos, Enzo Arze, e os números do Natal Luz foram bastante positivos, né, Enzo? Tivemos aí mais de 9 milhões de lucro, e aí eu queria saber de você agora, onde serão aplicados esses 9 milhões? Foi feita também uma pesquisa dizendo que, apesar do enxugamento nos custos, a média de satisfação é bem alta. Enfim, queria saber de você agora quais são os próximos passos com essa folga no caixa da Gramado Tour. Legal. Nós tivemos que fazer, como a gente dizia antes, tivemos que dar uma enxugada no processo para poder ter um pouquinho mais de liberdade para investir agora. Então, primeira parte importante, nós sanamos um déficit que a Gramado Tour tinha, que não era pequeno. É importante ressaltar que nós devolvemos ainda no ano passado 2 milhões e 200 mil reais de empréstimo da Prefeitura, além de fazer frente a alguns investimentos que já estavam comprometidos do ano passado. Da sobra de recursos, que eu diria que deve ser um valor aí na casa dos 4,5, 5 milhões de reais, a gente investe ao longo desse ano ampliando os 4 eventos que vêm antes do Natal. Então a gente tem uma Páscoa com o dobro dos investimentos do ano passado, a gente tem uma Festa da Colônia com 20% a 30% a mais de investimento que o ano passado, um festival de cinema que faz 45 anos e que a gente deve ter quase R$1 milhão a mais de investimento, gastronomia que cresceu muito no ano passado e que deve dobrar de tamanho esse ano, e um Natal que também deve ampliar o seu orçamento de 25 para 27, 28 milhões. Então, fora isso, a gente tem os investimentos que a gente já fez o ano passado e mantém para a Orquestra Sinfônica e que a gente amplia para o programa de artes. Então, esse conjunto de atividades, além do Educavídeo, que eu também não citei, e a própria Expo Gramado, não com ampliações, mas com a manutenção da estrutura da Expo Gramado, devem consumir os recursos da Gramado Tour até julho, agosto, quando aí a gente começa a ter recursos do Natal, da venda de ingressos, que é o normal e o natural da entidade. Enzo, então desses 9 milhões, mais ou menos 5 são para os eventos, o restante é para custos da Gramado Tour em si, Na verdade, os 5 milhões eles incluem os custos da Gramado Tour e os custos dos eventos. Esses outros 4, eles já foram consumidos no ano passado para pagar dívidas como o empréstimo que foi feito e algumas coisas que sobraram dos eventos do ano passado que ainda precisavam ser consumidos. Então, do resultado do Natal, é importante lembrar, o Natal ele pega 2 anos, então uma parte da receita do Natal foi consumida ainda em 2016 e houve uma sobra que vai ser consumida agora em 2017. E é importante que quem nos ouve tenha essa consciência. O Natal Luz ele precisa ainda hoje ser superavitário, porque é ele o garantidor de recursos para todos os outros eventos que até esse momento seguem deficitários. Nenhum evento dá lucro, só o Natal. Nenhum evento dá lucro, só o Natal. A gente tem hoje a taxa de turismo, mas ela não é usada para os eventos, até porque a própria legislação veda que nós usemos esse dinheiro para os eventos. Então ele vai ser usado para outros investimentos de infraestrutura turística, como por exemplo uma remodelação da Expo, uma ampliação da Expo, e o apoio que a gente dá para o Convention Bureau também, que sai da taxa de turismo. Aí eu te pergunto, o 30º Natal Luz foi feito com 35 milhões, o 31º com 24. Vendo que deu para fazer com bem menos, a tendência não é querer estar sempre enxugando, ou agora vocês querem dar um fôlego para o Natal, corrigir algumas falhas, para que o negócio saia mais redondinho e mais perfeito? Eu diria que 35 milhões é um investimento alto e que nós investimos porque estavam fazendo 30 anos e a gente achou que tinha que ser um momento para celebrar esses 30 anos, mas esse não é um valor sustentável, principalmente nas condições econômicas do país hoje. Se a gente ainda tivesse naquela curva de crescimento, talvez. Então, nesse momento, a gente não deve investir tão pouco quanto o ano passado, porque cortar quase 11 milhões é um corte muito forte. Então, eu imagino que esse ano a gente deva ficar com um investimento 2, 3, 4 milhões acima do ano passado, mas ainda longe dos 35 milhões que nós investimos no 30º. Então a tendência é o meio do caminho, é ficar aí num valor que não vai ser 24, mas que deve ser 27, 28 milhões, longe ainda dos 35 que foram investidos no 30º. O que vocês pretendem mudar nesse Natal Luz e não repetir o que aconteceu no Natal Luz passado?
Eu acho a boa parte das falhas do Natal Luz do ano passado, elas têm a ver com essa nossa dificuldade financeira. Nós tivemos que mudar muito alguns dos processos e mudanças drásticas, como rever toda a parte de estrutura de arquibancadas, rever todo o processo de decoração, eles acabam sendo mais traumáticos. Então, a gente aprendeu muito e administrativamente a gente não deve repetir esses erros, e isso é importante. E depois, fazer negociação com dinheiro em caixa é muito mais fácil. A gente tinha que negociar para pagar lá na frente, e agora não, agora a gente pode negociar porque a gente tem recursos para usar. Então isso também facilita. No que diz respeito à cara do Natal, essa é uma construção conjunta, essa é uma construção que vai ser feita pela visão do novo presidente da Gramado Tour, que vai ser feito a partir da visão do novo conselho, porque o conselho tem 4 membros novos. Então a gente está discutindo já há quase um mês qual vai ser esse novo Natal, e não demora mais do que 15 a 20 dias para que a gente possa anunciar para o gramadense e para o turista qual é essa cara que a gente quer dar. O que eu posso dizer para vocês é que a gente aprende com os erros e a gente melhora com as dificuldades. E a gente deve ter um Natal muito melhor do que o último que a gente teve, eu diria com menos traumático em algumas das coisas do que o Natal que a gente teve no último ano. Qual você acha que foram as áreas mais traumáticas, já que você citou essa palavra traumática? O atraso da montagem da decoração, para mim, é o grande problema. Ele é visível, ele causa preocupação para quem é daqui, para quem não é. Então, a gente sofreu com um problema administrativo que acabou levando a isso, e não vamos repetir esse erro. E uma outra coisa que eu acho que é importante é os feedbacks que a gente recebeu também da comunidade, elas foram importantes para a gente entender em que caminho, do ponto de vista de conceito, o Natal tem que ir. E eu acho que esse é o melhor dos aprendizados que a gente pode ter. Ok, ficamos por aqui, até a próxima.